Mateus capítulo 5, estamos no versículo 33. Louvado seja Deus. Outrossim ouvistes o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jurareis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é cidade do grande rei. Nem jurarás pela sua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, dando continuidade a esse tema que Jesus está passando para os seus ouvintes, de reinterpretar os mandamentos da lei de Deus, que eles já sabiam de cor e salteado, né? É interessante que muitas vezes as pessoas, elas pegam a Bíblia e leem, por exemplo, vou dar um exemplo, o Salmo 23. A pessoa decora o Salmo 23, aí depois ela diz: não precisa mais eu ler o Salmo 23, porque eu já sei o Salmo 23 decorado. Ou então ela pega lá João 3,16. Todo crente sabe o que está escrito em João 3,16. Então não precisa mais ler João 3,16. Então aquele povo, eles estavam mais ou menos assim. Eles tinham alguns mandamentos, a maioria dos mandamentos, eles pensavam: não precisa mais eu me deparar com esse mandamento, porque eu já sei ele de cor e salteado. Mas uma coisa, irmão, é você saber uma palavra, uma mensagem de cor e salteado, ou como diz o ditado aí, né? Ensinar Padre Nosso a vigário. Ninguém consegue ensinar Padre Nosso a vigário, né? Porque é, na verdade, algo muito óbvio. Só que Jesus está mostrando para eles que saber aquela lei ou saber aquele mandamento e não interpretá-lo da maneira correta, da maneira certa, é pior do que não saber. Então nós temos falado aqui, durante as quartas-feiras, Jesus dizendo assim: ouviste o que foi dito. Ou seja, vocês aprenderam assim no passado. Eu, porém, estou dizendo para vocês como é que vocês devem fazer. Não é da maneira que vocês imaginam, não é da maneira que vocês interpretam. Então Jesus chega agora aqui e ele começa a dizer: ouviste o que foi dito aos antigos? Não perjurarás. Perjurar é dar falso testemunho, ou jurar falsamente, né? Alguém se colocar, por exemplo, num tribunal, ser testemunha de um crime e mentir sobre aquele crime. Sobre juramento, a pessoa diz: eu juro dizer a verdade, somente a verdade, e ainda assim contar uma mentira lá para prejudicar alguém ou para livrar alguém. Isso é o perjúrio, né? É jurar falsamente. Então Jesus disse: ouviste o que foi dito. Vocês aprenderam: não perjurarás, ou seja, não jurem falsamente. Aí eles diziam: eu nunca jurei falsamente, porque eles achavam que jurar falsamente era somente alguém que foi chamado para dar detalhe de alguma situação, e sobre juramento perante uma corte, perante um juiz, perante um tribunal, perante as autoridades, e assim: você jura que o que você vai dizer daqui em diante é verdade? Aí ele disse: eu juro que daqui em diante eu vou dizer a verdade. Aí Jesus está dizendo para eles: vocês realmente, nesse sentido, vocês não têm perjurado, vocês não têm jurado falsamente, porém eu vos digo. Ou seja, aí Jesus vai interpretar o mandamento não só na teoria, ele vai dizer como é que se pratica esse mandamento no seu dia a dia, na prática, e o que era que estava acontecendo. Aí Jesus vai dizer: eu, porém, vos digo, versículo 34, eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jurareis. Não é só jurar falsamente, é jurar de jeito nenhum. Porque vocês não devem jurar nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Vocês não devem jurar pela terra, porque é estrado dos seus pés, ou escabelo dos seus pés. Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei.
Era tudo coisa que ele jurava, né? Eu juro por Jerusalém, eu juro pelo trono, eu juro pelos céus, eu juro pela terra. Porque quando a pessoa jura, dá a entender o quê? Que a pessoa está falando a mais absoluta verdade. Amém? Então, o jurar para eles era dizer assim: pode confiar no que eu estou falando. Eu estou jurando, eu estou garantindo para você que o que eu estou dizendo é a mais absoluta verdade. E Jesus vai baixando o nível, né? E vai dizendo: olha, não jurarás nem pela sua cabeça, porque você não pode tornar um fio do seu cabelo branco ou preto. Jesus começa dizendo que você não deve jurar pelos céus, pelo trono de Deus, amém? E vai baixando, não jure nem pela sua cabeça. Você já ouviu alguém dizer: eu juro pela minha mãe, juro pela alma da minha mãe, juro pela minha honra, pela honra da minha filha, e vai jurando, e vai jurando, e vai jurando. E Jesus está dizendo aqui que vocês não devem jurar, porque espera-se que quem sabe o mandamento, quem aprendeu a lei, quem aprendeu o mandamento de Deus, é que o que você diz não precise de juramento, porque o que você diz subentende-se que seja a mais absoluta verdade, ou não. Ou existe a possibilidade de um crente, um servo de Deus, um filho de Deus, aí eu quero destacar essa palavra, porque lá na frente ela vai ter uma repercussão. Um filho de Deus falar mentiras, falar coisas enganosas, falar falsidades. É isso que Jesus está dizendo. Olha, o mandamento é muito mais do que você ir diante de um tribunal e dizer: eu juro perante essa corte que o que eu vou dizer é verdade. O mandamento é você no seu dia a dia, quando você diz: eu juro que não foi eu. Mas a gente não tem, né, irmãos, uns costumes assim, meio, que a gente banaliza as coisas sérias. O que Jesus está dizendo aqui é isso: vocês estão banalizando coisas sérias. E é isso que a pessoa tem que entender, que a Bíblia, não tem coisa banal na Bíblia. Se está escrito na palavra, irmãos, é porque é algo de extrema importância. Não existe algo perdido. Não existe algo de pouco valor. Não. Aí Jesus está dizendo: vocês fazem brincadeira com coisa séria. Vocês juram desde o reino de Deus, desde o trono de Deus, desde os céus, desde a terra, desde a mais alta criação de Deus, até com a própria cabeça de vocês. E às vezes a gente vê as pessoas hoje brincando com coisa séria. Um dia desse eu estava procurando, fazendo uma pesquisa assim, bem rápida, né? Bem besta, não é nada oficial, que os canais evangélicos que tem mais visualizações e que mais as pessoas frequentam aquele tipo de canal, sabe qual é? Você sabe qual é? Não é o que dá estudo, não é o que tem pregação, não é o que explica a palavra, não é isso aí não. Sabe qual é? É os que contam piadas. É os que contam piadas a respeito do povo de Deus, é os que fazem chacota das coisas que acontecem no mundo evangélico, é os que fazem as fofocas, é os que divulgam as notícias falsas, é os que colocam, muitas vezes, jogam no ventilador os escândalos que acontecem na casa de Deus. Esses que são tidos, né, como sites evangélicos, são os que são os mais visualizados. É coisa séria. E as pessoas estão brincando. Quando um irmão cai, antes de você rir dele, fazer chacota com a vida dele, a pessoa tem que sentir dó, tem que sentir amor, tem que sentir misericórdia por uma alma que está pecando ou que está no erro, que eu não sei se está ou não, porque só o futuro dirá se ele é culpado ou não, mas não da maneira como as pessoas têm levado as coisas de Deus, banalizando as coisas sérias, banalizando o pecado, banalizando a vida de pecado que a pessoa está vivendo. Vocês estão tratando as coisas sérias como coisas comuns do seu dia a dia. Então nós vemos, irmãos, que nós evangélicos também temos
maus costumes, que se Jesus estivesse pregando, ele ia dizer, pare com isso. Você já viu aquela pessoa que todo mundo diz assim, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Tudo ela diz. Qualquer besteira, qualquer piada, qualquer coisa que alguém conta, ela diz, o sangue de Jesus tem poder. Nós pegamos maus costumes de tratar com banalidade coisas sérias. Você está falando do sangue de Jesus, não é de qualquer coisa. Qualquer coisinha está repreendido, está queimado, está amarrado. A pessoa está fazendo tudo errado, aí quando ela diz assim, olha, não faça isso não, porque pode... Aí não, está amarrado. A pessoa vai falar uma palavra que deve ser dita com o maior respeito, com a maior solenidade, com o maior temor do Senhor. Veja que a palavra de Deus diz que o arcanjo, quando foi falar sobre Satanás, nem disse, Satanás, eu te repreendo. Não, ele não disse não. Ele disse, com temor no coração, que o Senhor te repreenda. Um anjo, irmão, que é o arcanjo. A pessoa brinca hoje com Satanás, né? Brincando com coisas sérias. Você não sabe com quem você está brincando não, meu irmão. A pessoa, às vezes, com a vida toda errada, cantando musiquinha de pisar na cabeça de Satanás. E a pessoa acha que isso é brincadeira. É banalizar coisa muito séria. Eu não estou mandando você aqui ter medo do diabo, ter pavor do diabo, não é isso não. Mas não brinca com ele não. Ele é o maior dos teus inimigos. Que os anjos do Senhor só lhe pronunciam uma palavra, primeiro, em nome do Senhor. Se o Senhor quiser, se o Senhor der força, se o Senhor der autoridade. A pessoa brinca com o diabo, brinca com a Bíblia, brinca com piada, brinca com o sangue de Jesus, brinca com qualquer tipo de palavra, tem um linguajar que é um linguajar chulo para as coisas de Deus. Tem gente que vai falar de um menino, de uma criança, que é um menino peralta, é um menino desobediente, é um menino que não... Aí diz assim, esse menino é uma bênção. É bênção ou não é, irmão? Não troca as palavras, não. Ai, não, tem que dizer que ele é uma bênção, que é para poder ele ser uma bênção. Quando você chamar alguém de bênção, é porque é bênção mesmo. Agora, quando você vê um menino que é daqueles meninos bem impossível mesmo, aqueles meninos peralta, aqueles meninos... Aí não, aí você tem que tratar com ele de uma forma diferente. Esse menino, ele precisa, né, se consertar, precisa obedecer, precisa... Não é trocar as palavras e achar que tudo vai ficar às mil maravilhas porque você disse uma palavrinha mágica, não. Não existe palavra mágica. Nós não estamos aqui, nós não estamos aqui ensinando para os irmãos viver de ilusões, não, irmãos. A religião que manda você dizer um palavreado e aquilo ali se torna algo poderoso, não tem base bíblica, não. É a mesma coisa de usar um Salmo 91 aberto na Bíblia achando que aquilo vai lhe proteger. Ou então usar um símbolo qualquer que a gente usa na igreja achando que aquilo ali é a tua proteção. Não, você está banalizando coisas sérias. Você tem que entender o sentido daquilo ali. Tu já viu, irmãos, que o pastor está pregando aqui, o pastor está dizendo alguma coisa, às vezes uma coisa ruim, uma coisa horrível, né? E o irmão morreu no pecado, aí alguém diz, glória a Deus. Já viu? Já viu. A pessoa está, né? A pessoa não sabe nem o que, nem imagina, nem pensa, peraí, né? Graças a Deus, aí a pessoa está dando não é nem um testemunho, é um testemunho. A pessoa está dando ali, falando alguma coisa ruim, e a pessoa está dizendo, graças a Deus não, a pessoa errou. Aquilo ali é pecado, não é motivo de louvor a Deus, de dar graças a Deus, de glorificar a Deus, não. Aquilo ali é motivo de ensinar o que é certo para a pessoa, senão a pessoa vai achar que está certo. Né? A pessoa vai achar que está certo. Ou você dá nome aos bois e diz que pecado é pecado, que erro é erro, e que o que é certo, e o que é correto é correto, ou as pessoas vão se confundir. Bênção é bênção, maldição é maldição. Então, esse povo aqui, eles estavam nessa brincadeira.
Eu juro por isso, eu juro por aquilo, para dizer que estavam falando a verdade. Na verdade, o que Jesus está dizendo aqui, sabe o que é, irmãos? É que vocês mentem tanto, a verdade está tão longe de vocês, que para que vocês tenham um pouquinho de confiança no que vocês estão dizendo, vocês precisam jurar. Então, às vezes, a vida da pessoa está tão errada, a vida da pessoa está tão distante de Deus, ela está tão sem fé, tão sem segurança na vida que ela aprendeu do Evangelho, que todo mundo ela tem que dizer na palavra, né? Dizendo jargões ensaiados, criados por alguém dentro de um contexto, que não estou dizendo que está errado. Se alguém disser, está amarrado, dizer está amarrado está errado? Está não, dependendo do contexto está certo. Mas dizer está amarrado toda hora por qualquer besteira, está errado, irmão. Mesma coisa, sangue de Jesus. Tudo no mundo é o nome do Senhor. Olha, o judeu, eles tinham muito defeito, mas se é uma coisa que eles tinham, um respeito, era para com o nome de Deus. O nome de Deus, no judaísmo, era algo tão sagrado, que eles, com o tempo, perderam como era que se pronunciava o nome de Deus. Porque eles não ousavam pronunciar cotidianamente o nome de Deus. Por isso que para nós, hoje, Deus, né? Não é o nome de Deus. É a especificação de Deus. Mas o nome de Deus mesmo, que lá no hebraico é YHWH, ninguém sabe como é essa pronúncia. Pode ser Jeová, pode ser Javé, pode ser Yavé, pode ser vários nomes. Porque dependendo da consoante, da vogal que você colocar entre essas consoantes do hebraico, vira um nome qualquer. E eles perderam, pelo tamanho do respeito que eles tinham, eles perderam a pronúncia com o passar dos tempos, né? Passaram séculos e eles, sem falar, eles substituíram o nome de Deus por Senhor, né? Porque Senhor era mais fácil, era um nome mais brando. Mas o nome mesmo, o nome oficial de Deus, a gente pode chamar de Jeová, né? De Yavé, de Javé, esses nomes que têm essas 4 consoantes que eu falei, YHWH, né? Que é o tetagrama hebraico, que é do nome de Deus, você pode falar, mas você não sabe dizer, nem o judeu mais sabe como é que se pronunciava esse nome, pelo tamanho do respeito que eles tinham no nome de Deus. Porém, eles falavam o mandamento de uma forma banalizada, jurava por isso, jurava por aquilo. Ele está dizendo, não, cuidado quando você falar com as coisas sérias. O nome de Deus não é para estar no meio de piada. O nome de Deus não é para estar no meio de conversas profanas. O nome de Deus, o sangue de Jesus, a Bíblia Sagrada, os costumes cristãos, não é para estar no meio de chacotas. Não é, meu irmão, são coisas sérias, são coisas santas, coisas sagradas. Diga graças a Deus. Então é isso que Jesus está falando aqui. E dizer essas coisas de forma banal, e eu não estou dizendo para não dizer. Pode até dizer, dependendo da situação, você vai ter que dizer mesmo. Uma vez, um colega meu, a esposa dele não era evangélica. Aí ele disse que trouxe um dia ela para a igreja. Trouxe ela para a igreja. Aí, os irmãos falaram com ela, assim e tal. Quando ele chegou em casa, foi o maior tendel, irmão. A mulher brigando com ele, porque não sei o quê, eu não vou mais para essa igreja. Ele era crente já e a mulher não era. Aí ele, mas por quê, não sei o quê? Porque aqueles irmãos, vários irmãos, chegou para mim dizendo assim, abençoada, você veio, sua esposa, você veio hoje para a igreja, abençoada? Aí começou a chamar a irmã de abençoada. E ela já tinha sabido, entendido, que quando alguém chamava outro de abençoada, era porque era uma pessoa que não prestava. Olha só. Ou seja, quando você, rapaz, fulano de tal, ali é um crente abençoado. Quando você fala abençoado, num sentido, dependendo do sentido que você chama a pessoa de abençoado, se torna um sentido pejorativo, que é uma pessoa trabalhosa, que é uma pessoa difícil, que é uma pessoa que não quer nada com Deus, que é um crente desobediente. Olha aí, irmãos. A que ponto chegou a pessoa distorcer uma palavra que é santa, que vem de Deus, que é bênção de Deus, que é graça de Deus sobre a vida da pessoa, quando alguém chamar o irmão fulano de tal é um abençoado, ou seja, mesmo que está dizendo, aquilo é um maldito, aquilo é um crente desobediente, aquilo é um crente rebelde, aquilo é um crente que não presta, aquele é um cara desconcertado. E isso diante de Deus é errado. Amém?
diante de Deus é errado. Era isso que Jesus estava dizendo. Olha, o mandamento que vocês estão cumprindo, vocês estão longe de cumprir, porque vocês juram por qualquer coisa, vocês falam qualquer coisa. Aí no 37 ele vai dizer: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso vem do diabo. Aí entra uma questão, né, irmãos? Entra o fingimento, entra a dissimulação, entra a mentira, entra a falsidade. Porque quantas mulheres mentem para os seus maridos? Ela não disse sim, sim, não, não. O marido pergunta uma coisa, ela começa a dar uma volta. Vai dar uma volta, dá outra volta, dá outra volta, dá outra volta, porque ela não consegue assumir e dizer sim, ou dizer não. Olha a profundidade do mandamento. Quantos filhos mentem para os pais? O pai pergunta e ele dá uma resposta que tudo para disfarçar. Nós vivemos num mundo, irmãos, aonde a habilidade de mentir te faz ter sucesso. O mundo que nós vivemos, claro, o mundo jaz aonde? No maligno, diz a palavra. O mundo jaz no maligno. A palavra de Deus diz que os reinos deste mundo estão sob o domínio de Satanás. Amém? E o mundo jaz no maligno. E Jesus disse que quem não consegue só dizer sim, sim, não, não, mas inventa uma história para distorcê-la, a Bíblia diz que isso tudo procede do maligno, procede de Satanás. Então nós vivemos num mundo onde se vive pela mentira, em função da mentira, em função do disfarce, em função da falsidade, em função da dissimulação, aonde a verdade é a última coisa que a pessoa quer ouvir, ou a última coisa que a pessoa quer falar. Então, veja que a palavra de Deus diz lá em Efésios, capítulo 4, versículo 25. Eu espero que eu não esteja nessa noite aqui chamando ninguém de mentiroso, mas Paulo estava dizendo aqui para os irmãos. Efésios 4, 25. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Tem necessidade de Jesus explicar um mandamento para os judeus, se eles já sabiam de cor e salteado? Tinha, porque eles não estavam fazendo na sua essência, na sua prática. Tem necessidade de Paulo chegar para a igreja de Éfeso e dizer: deixai a mentira? Claro que tem, porque havia mentira no meio do povo. Tem necessidade de alguém chegar para um grupo de cristãos evangélicos e dizer para eles terem cuidado com o que eles falam? Não, o pastor está sendo radical demais, eu falei só de brincadeira, né? Foi uma besteira só, nada demais. Não é assim, irmãos, que a gente dá desculpa das coisas sérias? A palavra de Deus diz lá em Êxodo, capítulo, olha como é sério, a palavra de Deus diz lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 1, vou ler aqui na NVI, né? Se você tem aí a fiel ou a corrigida, é um pouquinho diferente, mas o sentido é esse, 23, 1 de Êxodo: não espalharás notícias falsas. É a fake news hoje, né? Todo mundo fala de fake news? Já ouviu falar de fake news, né? Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunhas maldosas. Ou seja, o mandamento, o que é o mandamento? É não fazer afirmações falsas, é não fazer perjúrio, mas espalhar notícia falsa é a mesma coisa. Mas hoje, irmãos, nós vivemos nesse mundo, né? De espalhar notícias falsas. Tudo que você recebe no seu celular, você acha que você pode passar para frente. Engraçado que o mundo dá aula para nós sobre isso.
Um dia desse estava assistindo uma reportagem, né? O cara dizendo, olha, cuidado com essas notícias falsas, com essas fake news, né? Porque aqui na Bíblia, a linguagem antiga, né? Notícias falsas, né? Mas hoje, para nós, tudo é americanizado, né? Aí é fake news, né? Fake news. News é novo, né? E fake é falso, né? Ou notícia falsa, mais ou menos isso. Bom, não sei inglês não, é por aí. Então, vamos lá. Ele diz assim, não passe uma notícia, vá investigar primeiro a origem para saber se aquilo é falso ou não. É o mundo dizendo que a gente deve fazer isso. Para quê? Para não divulgar notícia falsa. Porque podia prejudicar aí a questão do controle da pandemia, que o pessoal estava se enchendo de coisa, de minhoca na cabeça, né? Não vou fazer isso, não sei o quê, por causa disso, por causa não sei o quê, um monte de notícia falsa. Aí o pessoal bateram muito nessa história, notícia falsa, cuidado com notícia falsa, não espalhe não, e o pessoal passando para frente. A Bíblia diz que o mentiroso, ou o que passa notícia falsa, é a mesma coisa. Não, mas foi eu que disse não. Não foi eu que inventei. Eu só passei para frente. Mas a Bíblia diz para não passar para frente. É testemunhar falsamente. É levar uma conversa adiante que você não sabe. Será que a gente não tem que ter cuidado, irmão? A gente não tem que ter um filtro? Eu, como evangélico, como crente, como amante da verdade, como pregador da verdade, eu não tenho que ter cuidado de passar à frente uma coisa que eu não sei se é verdade ou se não é. Se quem inventou tinha boas ou más intenções, quem passou aquilo é ou não a verdade. E a palavra de Deus diz, lá em Mateus capítulo 12, 36 e 37. A palavra de Deus diz para não espalhar notícia falsa. E Mateus 12, 36 e 37 diz o seguinte, mas eu lhe digo que, preste atenção nessa palavra, mas eu lhe digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta. De quê? De toda palavra inútil que tiver falado. Nós vamos dar conta. Diz a palavra. Os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiver falado. Pois, por suas palavras, você será absolvido e por suas palavras você será condenado. Ou seja, você vai ser salvo ou você vai ser perdido pelas palavras. E lá em João, capítulo 8, ele vai dizer assim para eles, né? Jesus está dizendo aqui, olha, vocês têm que falar a verdade. Vocês sabem o mandamento, pois falem a verdade. Diga sim, sim, não, não precisa jurar. Ele vai chamar aquele mesmo povo de quê? De mentirosos. Ele vai chamar ele de quê? De filhos do diabo. Olha aí, ó, aquilo que eu falei lá no começo. Guarde aí essa expressão, né? Guarde a expressão, filhos do diabo. Por quê? Porque os filhos do diabo são quem? Quem falam mentiras. Vamos ler, 8:44. Vós pertenceis ao pai de vocês. Vou ler aqui na NVI, que é um pouco uma linguagem mais fácil. Vós pertenceis ao pai de vocês, o diabo. Olha aí, filho de Deus, fala o quê? Verdade. Filho do diabo, fala o quê? Mentira. O mundo fala o quê? Mentira. A igreja fala o quê? Verdade. Um anda na luz, outro anda nas trevas. Um serve a Deus, outro serve ao diabo. Amém, irmãos? Então Jesus está dizendo para eles, na cara deles, vocês pertencem ao vosso pai, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. O diabo não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala do que lhe é próprio, fala próprio da sua língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. O pai da mentira é o diabo. E quem fala a mentira é filho de quem? Do diabo, diz a palavra. Nós temos que aborrecer a mentira, irmão, igualmente como quem aborrece o adultério, o roubo. Você gosta de viver uma vida desregrada, uma vida no pecado, né, na sarjeta do mal, na embriaguez, nas drogas? Você gosta dessas coisas? Gosta não, que você é filho de Deus.
você gosta de coisa direita, você gosta de fidelidade, você gosta de verdade, né? Você é fiel ao seu casamento, você é fiel às suas contas, você paga as suas contas, você é um filho de Deus. Mas o filho de Deus, ele tem que viver pela verdade, amar a verdade. Não precisa jurar para alguém acreditar em você, não. Porque o que você fala é lei, porque você é filho de Deus e a lei explica para você o que é o certo e o que é o errado. Jesus está advertindo eles aqui, porque Deus, irmão, ele sempre adverte a gente naquilo que a gente está correndo o risco de cair, de se perder. A Bíblia diz que não tem nada encoberto que Deus não revele. Não há nada que ele... Olha, pode ter certeza, você hoje está aqui sentado no banco, amém, glória a Deus. Todo mundo é filho de Deus. Quem é filho de Deus, diga amém. Amém. Se algum dia você for se desviar, Deus vai falar com você. Ele vai te alertar. Ele vai mostrar um versículo assim, em letras garrafais, dentro da sua mente. Ele vai mostrar para você uma pregação, assim, de uma maneira que os seus ouvidos vão ouvir claramente. Ninguém vai cair enganado, não. A pessoa vai cair porque o desejo dela é cair. E Jesus tinha advertido já eles aqui, tinha pregado para eles que eles deveriam dizer sim, sim, não, não, viver em função disso aqui, porque o que fosse fora disso aqui era de procedência maligna. Já tinha falado para eles que eles eram filhos do diabo, porque eles amavam a mentira, viviam na mentira e faziam aquilo que o diabo queria, que era amar e viver na mentira. Agora, lá em Mateus capítulo 26, versículo 59, vai se cumprir, olha só, irmãos. Tudo tem uma consequência. Ou você corrige o seu erro, a sua rota de erro e de pecado e de desobediência a Deus, ou você cuida nas suas palavras, ou você vai ter que pagar por elas, ou você se arrepende do seu linguajar, né, reprovável diante de Deus, ou no dia do juízo você vai ser condenado por causa das suas palavras, como diz a palavra, porque Deus não deixa enganado, Ele fala, Ele adverte. Então a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 26, versículo 59, olha só, Jesus advertiu eles uma vez, Jesus advertiu ele duas vezes, Jesus advertiu ele três vezes, Jesus advertiu. O que foi que aconteceu? Eles se converteram? Vamos ler, Mateus 26, 59, ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos, os mesmos, os religiosos, né? Os líderes lá, os fariseus lá, olha, os líderes dos sacerdotes e os anciãos, e todo o conselho, né? Eles tinham um conselho lá, né? O sinédrio, né? Buscavam um falso testemunho contra Jesus. De que eles estavam atrás? De uma testemunha falsa, que eles já sabiam, que eles diziam, não, eu não perjuro, eu não testemunho falso, eu não faço isso. Jesus está mostrando para eles que eles fazem. Aí Jesus está dizendo aqui, ó, eles procuravam testemunha falsa contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. Versículo 60, 26, 60. E não acharam, ou seja, não acharam nenhum que quisesse testemunhar contra Jesus. Apesar de apresentarem muitas testemunhas falsas, não achavam. Mas, por fim, depois de tanto procurar, é isso que é a palavra diz, né? Depois de tanto pelejar, mas por fim chegaram duas testemunhas falsas. E essas duas testemunhas falsas foram lá no tribunal, testemunharam contra Jesus e por causa disso Jesus foi crucificado. As duas testemunhas foram arranjadas. A palavra deixa bem claro. Jesus adverte sobre a nossa maneira de viver. Jesus adverte sobre a nossa maneira falsa de falar. Jesus adverte das nossas palavras torpes. Jesus adverte da nossa brincadeirinha que a gente faz com as coisas sérias. Jesus adverte. Ou a gente se corrige, ou um dia nós vamos nos afundar cada vez mais nesse pecado. Vamos chegar ao fundo do poço da lama do diabo. Foi o que aconteceu aqui com eles. Eles se orgulhando diante de Jesus, não perjuraremos. Nós não perjuramos. Nós conhecemos o mandamento. Jesus, não, mas não é só não perjurar, não. É não viver dessa forma, é não falar dessa forma, é não fazer pouco caso das coisas sérias. Aí Jesus é mais duro com eles, lá em João 8, que nós lemos. Vocês pensam que são filhos de Deus? Não, se vocês falam mentira, vocês não podem ser filhos de Deus. Vocês são filhos do diabo. Aí o resultado vem, né, irmãos?
Aqui, eles procurando testemunha falsa. Eles já sabiam que tinha que ser testemunha falsa para poder condenar Jesus. Então eles não procuraram testemunha verdadeira porque não tinha. Se falsa quase não consegue encontrar, imagina as verdadeiras. Aí as falsas eles encontraram duas. Encontraram duas testemunhas falsas. E condenaram Jesus por causa de duas testemunhas falsas. Eles vão receber a recompensa ou não vão? A palavra de Deus diz, lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, para a gente encerrar. Vou ler duas referências de Apocalipse, né? Porque Apocalipse é o desfecho, né, irmãos? Amém? Apocalipse é o desfecho. Depois do Apocalipse, tem mais nada. Ou deu certo, ou deu errado. Ou é Nova Jerusalém, cidade gloriosa, ou é lago de fogo e condenação eterna. Amém? Pode dizer amém. Porque tanto faz você dizer amém ou não, vai ser assim mesmo. Então está aqui. Apocalipse 22, 15. Mas ficaram de fora. Olha só, ficaram de fora. Quem é feiticeiro aí? Feiticeiro. Tem nenhum aqui, olha. Glória a Deus. Feiticeiro fica de fora. Aqui está falando da cidade, né? Os que se prostituem. Não vou pedir para ninguém levantar a mão. Os que se prostituem também ficam de fora. Os homicidas, quem já matou gente aí? Não, também não, né? Mas eu, pelo menos, nunca matei ninguém. Vamos lá. Os homicidas ficaram de fora. Os idólatras, não, pastor, a idolatria eu fiquei para trás, ficou para trás, lá naquela religião antiga, ficou para trás, agora eu sou mais idólatra não. Ou qualquer que ama e comete a mentira. É interessante como nós temos a arrogância de sempre falar de um determinado pecado, justamente aquele que a gente não comete. Aquele que você não comete, você se... eu não cometo esse pecado, não, eu não sou isso, eu não faço isso. Aí Jesus está dizendo, mas o que mente, também fica de fora. Ei, irmão, cuidado com o que você fala. Se arrepende do que você fala, irmão. Não é só uma mentirinha, só uma besteirinha, isso não vale nada não. Bom, aí, se eu fosse você, não arriscava. Jesus está dizendo aqui para vocês, vocês juram pelo céu, pelo trono de Deus, juram até pela cabeça, vocês juram por qualquer coisa, por qualquer besteira. Isso é besteira, isso não vale nada não. É essa questão de que não vale nada que o negócio pode dar errado, né, irmãos? Capítulo 21, versículo 8. Mas, quanto aos tímidos, aos incrédulos, abomináveis, os homicidas, os que se prostituem, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos. Todos os mentirosos. Não estou dando ênfase aos outros pecados, porque hoje é sobre a mentira. Mas todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Qual é o destino dos mentirosos? O mesmo dos feiticeiros, os mesmos dos prostitutos, o mesmo dos ladrões, o mesmo. Só que a gente acha que a mentira é uma coisa tão banal, tão besta. A gente fala toda besteira do mundo, qualquer coisa, não vale nada. É uma brincadeira. É uma desculpa, né? O resultado de muitas desculpas vai ser esse, irmãos. O resultado de muitas brincadeiras nossas vai ser esse. Como foi o resultado para aqueles homens lá? Eles achavam que não estavam fazendo nada de errado, porque eles não estavam perjurando, não estavam jurando falsamente, mas eles estavam agindo de tal maneira que levou eles a um pecado maior. Assim são as nossas brincadeirinhas, são as nossas desculpinhas, são as nossas linguagenzinhas, né? O pouco caso que a gente faz com certas coisas sérias de Deus. A questão é que a gente tem que ter cuidado com o resultado final dessas coisas. O que a gente tem que pensar é o seguinte: o que eu estou fazendo hoje, eu acho que está tudo bem. Mas não é você achar, é você pensar a consequência disso lá no futuro. Porque um dia o acerto de conta chega. Irmãos, você não treme não quando você lê a palavra e diz que nós vamos dar de conta de todas as palavras da nossa boca. Meu Deus do céu, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos. Vamos pensar em Deus um pouquinho. Meu Deus, todas as palavras, todas elas.
que é as palavras que condenam e as palavras que salvam, que é a palavra que diz, é a tua palavra que diz, é o que sai da tua boca que diz se você é filho de Deus ou se você é filho do diabo. Se você vive na mentira ou se você vive na verdade. Feche seus olhos. Aleluia.